Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegar cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é José e sou coveiro há mais de 20 anos aqui no cemitério da cidade. 20 anos vendo a vida e a morte se encontrarem. Ou melhor, a vida despedindo da morte. A gente se acostuma com muita coisa nessa profissão. O cheiro de flores murchas, o silêncio pesado do final da tarde, o ranger da pá na terra. Mas tem certas coisas que nunca saem da cabeça, por mais que a gente tente. Uma dessas coisas aconteceu em uma noite de terça-feira, no meio de um temporal daqueles que lavam a alma e a sujeira das ruas. O telefone tocou de madrugada. Era o chefe, a voz rouca, pedindo para eu vir com urgência. Um acidente feio na rodovia, muitos corpos. Precisávamos abrir covas para amanhã cedo. Cheguei no cemitério ensopado. A lanterna mal furava a escuridão e o vento uivava entre os túmulos, parecendo um coro de lamentações. O barro grudava nas botas e o cheiro de terra molhada, misturado com algo que eu não conseguia identificar, era sufocante. Comecei a trabalhar, a enxada pesada, os suores correndo. A cada golpe, a terra escura virava, revelando minhocas e pedras. A chuva não dava trégua. De repente, a luz da lanterna falhou. Bati nela, sacudi, mas nada. Fiquei no escuro, ouvindo só a chuva e o meu coração batendo forte. Procurei no bolso, pelo isqueiro, para ver se acendia uma vela que sempre carregava, mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui segurar. Foi então que eu ouvi um som arrastado, como se alguém estivesse puxando algo pesado no chão. A primeira coisa que pensei foi que era o vento, ou talvez algum animal grande. Mas o som parecia vir de dentro de uma das covas que eu tinha acabado de abrir. Parecia um suspiro. Parei de respirar. O suor gelado escorria pelas minhas costas. Eu me virei lentamente, tentando ver no breu. Nada. Apenas a escuridão impenetrável. Tentei me convencer de que era o cansaço, a tensão do momento, mas o som se repetiu, mais forte dessa vez. Um gemido baixo, seguido por um raspar. Meu corpo inteiro travou. Eu não era um homem de ter medo, mas aquilo não era normal. Tentei pensar em uma explicação lógica. Talvez fosse um corpo que tinha sido enterrado recentemente e que, por algum motivo, estava liberando gases. Mas aquele som não era de gases. Era de algo vivo. De repente, a lanterna voltou a funcionar, piscando erraticamente. A luz tremeluzente revelou a cova que eu tinha acabado de cavar. E lá, no fundo, algo se mexia. Era uma mão pálida e fina, coberta de terra, tentando se erguer. Gritei. Não sei se foi um grito alto ou um sussurro desesperado. A mão continuou a se mover e então um rosto emergiu da escuridão. Olhos vazios, sem vida, fitavam-me diretamente. A boca se abriu em um suspiro final e a figura se mexeu uma última vez, antes de cair de volta na terra úmida. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, tropeçando nos túmulos, o coração disparado no peito. Não olhei para trás. Quando cheguei em casa, trancado em meu quarto, a imagem daquele rosto e daquela mão não saía da minha mente. No dia seguinte, voltei ao cemitério sob um sol forte. A cova estava lá, aberta, esperando pelos próximos corpos. Olhei para dentro. Nada, apenas terra. Limpa, sem vestígios. Ninguém mais mencionou o que aconteceu. Eu não mencionei. Como poderia? Até hoje, quando o telefone toca de madrugada ou quando o tempo fecha, sinto um arrepio na espinha. E toda vez que a pá encontra a terra fresca, o cheiro me traz de volta àquela noite. Aquele cheiro de terra molhada, misturado com o que eu sei agora, que era o cheiro da morte que não queria ser morte. Nunca pensei que o medo tivesse cheiro. Não o cheiro de mofo de porão ou de hospital antigo. O medo de verdade, o que gruda na pele e se esconde no fundo da garganta, tem cheiro de terra molhada. É o cheiro de um túmulo recém-aberto, uma mistura de argila e umidade que me persegue até nos meus sonhos. Sou coveiro há 15 anos. Comecei ainda garoto para ajudar meu pai.
Ele sempre me ensinou que o trabalho era simples: cavar, descer, cobrir. Sem mistério, sem emoção. O cemitério era o nosso escritório, um lugar de paz, não de pânico. A gente se acostuma com a morte, sabe? Ela vira rotina. A dor das famílias, os rituais, a burocracia do adeus. Tudo normal. Mas o que aconteceu na semana passada, isso não foi normal. Era uma manhã nublada. O céu parecia sujo. Fui designado para um enterro de emergência. Criança, uma menina, uns 10 anos. Morreu de forma repentina. Não me disseram o que e eu nem perguntei. Não é da minha conta. Quando a família chegou, a mãe estava destroçada. O pai, um sujeito grande e calado, me olhava com um desespero que parecia mais raiva. O caixão era pequeno e branco, e o silêncio daquele cortejo era pesado, sufocante. Fiz o meu trabalho. A cova já estava pronta. Desci o caixão com a ajuda do meu colega. Colocamos as cordas para baixá-lo. A mãe soluçava baixinho, e a dor dela me atingiu como um soco. De repente ela berrou. Não um berro de luto, mas de pânico. Não, ele se moveu! O caixão se moveu! O pai assegurou. Eu olhei para o meu colega. Ele deu de ombros, como se dissesse coisas de gente desesperada. E, honestamente, eu pensei a mesma coisa. O luto faz as pessoas verem coisas. A família foi embora e eu comecei a cobrir a cova. Joguei a primeira pá de terra e o som abafado ressoou. Foi quando eu ouvi. Um barulho fraco, mas inconfundível. Um arranhão, como unhas raspando madeira. Pensei que era o caixão se ajeitando, a terra o empurrando. Continuei. Outro arranhão. E depois mais um. Mais forte, mais alto. Parei de respirar. O ar gelado da manhã parecia chumbo. Olhei para o meu colega. Ele estava com a pá parada no ar, o rosto pálido. Ele também ouviu. O som era claro agora, vindo de debaixo de nossos pés. Arranhões na madeira. Eram ritmados, desesperados. Eram unhas. Unhas de criança. Eram unhas da garotinha. A gente se olhou, o terror nos olhos. O que fazemos agora? Abrir o túmulo de uma criança que foi enterrada há menos de 10 minutos. Que história a gente conta? Como explica que talvez tenhamos enterrado alguém vivo? O pânico nos paralisou. A moralidade versus o instinto de autopreservação. O que aconteceria conosco? Seríamos acusados? Presos? Nossos trabalhos, nossas vidas estariam acabados. O meu colega começou a tremer. Ele deixou a pá cair no chão. O som de metal contra a terra me tirou do torpor. Tem que ser um rato, ele sussurrou. Tem que ser um rato, ou a madeira se expandindo com a umidade, ou qualquer coisa. Mas o som continuou. Os arranhões se tornaram mais frenéticos. Havia algo lá embaixo. Algo que queria sair. E então o som parou. O silêncio que se seguiu foi pior que os arranhões. Era o silêncio da rendição, da aceitação. O silêncio de uma criança que finalmente percebeu que não havia esperança. Meu colega começou a chorar. Ele me pegou pelo braço, a voz embargada. Vamos terminar isso. Agora, rápido. Nós terminamos. Joguei a terra na cova, e a cada pá parecia que eu estava enterrando a minha alma junto. O som oco da terra caindo sobre o caixão abafou os meus próprios pensamentos. Enterrei o medo. Enterrei o som. Enterrei a culpa. Faz uma semana. Ninguém perguntou. Ninguém suspeitou. E todos os dias, quando estou sozinho, me pego pensando na mãe da garota. O berro de pânico dela era um aviso. Ela sabia. E nós a ignoramos. Ela viu algo que não estava visível e nós não a escutamos. O cemitério não é mais o meu escritório. É a minha prisão. O silêncio dele é ensurdecedor e eu nunca mais senti a paz aqui. Toda vez que ouço o som de uma pá, ou de um carro passando, ou de um galho quebrando, eu me viro, como se o barulho viesse de dentro, de algo que está tentando sair. E quando eu olho para a cova da garotinha, eu não vejo um túmulo, eu vejo uma sombra e sinto o cheiro de terra molhada, o cheiro de um medo que me persegue até hoje, um cheiro que nunca vai embora. Eu já vi de tudo neste cemitério.
corpos desfigurados, rostos serenos, o luto em suas mais variadas formas. Trabalho como coveiro há mais de 30 anos e, acreditem, a gente se acostuma com a morte. Mas teve uma noite. Essa noite, ela me tirou o sono por muito tempo e mesmo agora, lembrá-la me dá um arrepio na espinha. Era uma terça-feira chuvosa de outono, por volta da meia-noite. Eu já estava em casa, pronto para mais uma noite de descanso, quando o telefone tocou. Era o administrador do cemitério. A voz dele estava tensa. Gilberto, preciso de você aqui, urgente. Uma situação delicada. Ele não deu muitos detalhes, o que já era estranho. Geralmente, chamadas noturnas são para sepultamentos de última hora, vítimas de acidentes graves ou algo do tipo. Mas a forma como ele falou, o tom de voz, me fez vestir a capa de chuva e pegar as chaves do carro em tempo recorde. Cheguei ao cemitério e a única luz era do meu farol e de uma lanterna que o administrador segurava. Ele me esperava ao lado de uma cova recém-aberta, o que era ainda mais bizarro. Covas não são abertas no meio da noite sem um bom motivo. A terra estava úmida, a argila grudava nas minhas botas. Gilberto, preciso que você feche essa cova, e rápido, ele disse apontando para o buraco que parecia ainda mais fundo na escuridão. Não há caixão? Perguntei, a voz um pouco embargada. Eu nunca havia fechado uma cova vazia antes. Não, ele respondeu, desviando o olhar. É um pedido especial. Discreto, apenas feche-a e não faça perguntas. Eu era um profissional. Fiz o que me pediram, mesmo com a estranheza da situação. Joguei a terra de volta, sentindo o peso da pá e o silêncio opressor da noite. O cheiro de terra molhada e flores murchas pairava no ar. Quando terminei, o administrador apenas assentiu e me disse para ir para casa e esquecer o ocorrido. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho como de costume. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava cinza. Fui checar a cova que havia fechado na noite anterior. Meu coração deu um salto no peito. A terra estava remexida novamente. Não apenas remexida, estava violada. Havia uma pegada estranha ao lado, uma pegada grande, quase descalça, mas com uma forma incomum. Minhas mãos começaram a tremer. Quem faria isso? Por quê? O que havia naquela cova que era tão secreto a ponto de ser aberta no meio da noite e depois violada? Passei o dia com um nó na garganta. À noite, quando eu fazia a ronda final antes de ir para casa, decidi passar novamente pela tal cova. Eu sei, foi burrice, mas algo me puxava para lá. Quando me aproximei, ouvi um barulho, um som abafado, como se alguém estivesse cavando. Meu sangue gelou. Me escondi atrás de uma lápide grande, o coração batendo descompassadamente. Lá estava, uma figura curvada sobre a cova, as costas para mim. Não dava para ver bem, mas a silhueta era estranha, meio desproporcional. A pessoa estava cavando com as próprias mãos, a terra voando ao redor. Eu queria correr, gritar, mas minhas pernas não me obedeciam. Fiquei ali, petrificado. A figura parou de repente. Lentamente, ela se virou. Não era um rosto humano, ou pelo menos não um que eu reconhecesse. Os olhos eram grandes e negros, o nariz achatado, a boca fina e quase sem lábios. A pele era pálida, quase cinza, e havia algo de muito, muito antigo naqueles olhos. Uma tristeza profunda e uma fome que me fez sentir como uma presa. A figura não fez som algum, apenas me encarou e naquele olhar eu entendi. Entendi o porquê da cova secreta, o porquê da violação. Não era uma pessoa, não era um cadáver,
Era algo mais, algo que não deveria ter sido enterrado, algo que queria sair. Corri como nunca havia corrido na vida. Não olhei para trás. Cheguei em casa, tranquei a porta e não dormi por dias. Nunca mais vi aquela figura. A cova foi lacrada e coberta com cimento. O administrador nunca mais tocou no assunto e eu também não. Mas a memória daquele olhar, daquela criatura que não era nem viva nem morta, me assombra até hoje. Às vezes, quando estou trabalhando no cemitério à noite, sinto um frio na espinha, mesmo nos dias quentes. Olho para os túmulos, para as sombras que as árvores projetam e me pergunto o que mais pode estar escondido debaixo da terra, esperando o momento certo para emergir. Ser coveiro te ensina muitas coisas sobre a vida e a morte, mas há certas coisas que é melhor nunca descobrir. E essa, para mim, foi a mais terrível de todas. Eu sou Elias. Há 40 anos, este cemitério é minha segunda casa. Já enterrei de tudo: jovens, velhos, ricos, pobres, mortos de causas naturais e de tragédias inacreditáveis. A morte, para mim, virou rotina. Eu sei o cheiro da terra fresca, o som da pá raspando o cascalho, a forma como o silêncio da noite no cemitério é diferente de qualquer outro. Mas teve uma noite, em particular, que quebrou essa rotina. Me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o descanso eterno. Era uma noite fria de inverno, com um vento cortante que parecia sussurrar entre as lápides. Eu já estava recolhendo minhas ferramentas, pronto para ir para casa, quando o telefone do escritório tocou. Era a polícia. Um caso urgente, disseram. Um corpo precisava ser enterrado imediatamente, sem velório, sem cerimônia. Apenas o corpo e eu. Um caso de contaminação, Elias. A voz do delegado era seca, apressada. Não podemos arriscar, ninguém mais pode se aproximar. Minhas mãos tremeram um pouco, mas eu já havia lidado com corpos em decomposição avançada, vítimas de doenças contagiosas. Era parte do trabalho. Eles trouxeram o caixão em um carro funerário sem identificação, escoltado por uma viatura. O caixão era simples, de madeira barata, sem placa ou qualquer identificação, nem mesmo uma flor. Com a ajuda de um policial fardado e usando luvas grossas, o caixão foi deslizado para a cova que eu já havia preparado sob a luz fraca de um lampião. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo ranger do caixão descendo e pelo som da terra úmida que eu jogava de volta. O policial ficou a uma distância respeitosa, o rosto uma máscara de preocupação. Quando eu terminei de cobrir a cova, nivelando a terra com as costas da pá, ele apenas assentiu. Obrigado, Elias. Esqueça isso. Não há registro. Não há nome. Eu assenti, já acostumado com a discrição exigida em certos casos. Voltei para casa sentindo um frio que ia além da temperatura. Algo sobre aquele enterro parecia errado. Nos dias seguintes, uma sensação incômoda me acompanhava. Sempre que eu passava perto daquela cova sem nome, sentia um arrepio. Uma tarde, enquanto eu regava as flores de um túmulo próximo, juro que ouvi um som abafado vindo de debaixo da terra, um leve arranhão. Parei o que estava fazendo e prendi a respiração. O cemitério estava vazio, o vento apenas balançava as copas das árvores. Eu esperei, mas o som não se repetiu. Deve ser o vento, Elias, murmurei para mim mesmo. Ou a imaginação. Mas o som se repetiu no dia seguinte, e no outro.
sempre baixo, sempre sutil, sempre vindo daquela cova. Não era um arranhão de animal, parecia intencional. Eu comecei a perder o sono. A ideia de que algo estava vivo debaixo da terra, naquela cova que eu mesmo havia fechado, era absurda, mas o medo era real. Uma noite, a insônia me venceu. Levantei, peguei minhas ferramentas e fui para o cemitério. Eu precisava ver, eu precisava saber. A luz da minha lanterna tremia enquanto eu me aproximava da cova. O silêncio era ensurdecedor. Senti um frio gelado na nuca, como se alguém estivesse me observando. Comecei a cavar. A cada pá de terra que eu removia, meu coração batia mais forte. A terra estava úmida e pesada. Quanto mais fundo eu ia, mais forte o cheiro, não de decomposição, mas de algo metálico. E o som, o arranhão estava mais distinto agora, mais frenético. Finalmente, a pá atingiu algo sólido que não era madeira, era metal. Eu continuei a cavar ao redor, meus braços doendo, até que a superfície do caixão improvisado ficou visível. Não era um caixão comum. Era uma caixa de metal, pesada e enferrujada, com uma pequena abertura gradeada na altura do que seria o rosto. Meu sangue gelou quando me agachei e apontei a lanterna para a grade. O que eu vi lá dentro não era um corpo, era um homem, amordaçado, com os olhos arregalados de terror e desespero. Ele estava pálido, magro, mas vivo. Suas unhas estavam sangrando, arranhando o interior da tampa. Ele estava enterrado vivo. E naquele momento, eu entendi o caso de contaminação. Não era uma doença, era uma mentira, uma execução secreta. Eu tinha enterrado um homem vivo. Meu corpo não obedeceu. O choque me paralisou. Quando finalmente consegui reagir, gritei. Gritei por ajuda. Mas quem me ouviria no meio da noite, em um cemitério? Eu tentei abrir a caixa, mas estava lacrada. Eu cavava com as mãos, com a pá, tentando arrancar o homem de sua prisão de terra e metal. Mas era tarde demais. Seus olhos se reviraram e o último arranhão parou. Eu sentei na beira da cova, a terra fria me envolvendo. O cheiro de morte agora pairando de forma diferente no ar. Não era a morte que eu estava acostumado a lidar, a morte em paz. Era a morte por pânico, por asfixia, por desespero. Nunca contei a ninguém o que vi naquela noite. Eu mesmo fechei a cova de novo, com a mesma pá, com as mesmas mãos, mas desta vez com um peso na consciência que nunca me abandonou. A morte, para um coveiro, é uma parte da vida, mas há certas mortes que nunca deveriam ter acontecido. E a cada vez que o vento assovia entre as lápides, eu juro que ainda ouço um arranhão abafado vindo de debaixo da terra. E sei que para aquele homem, o descanso eterno nunca chegou. Eu sou Carlos. Trabalho como coveiro há mais de 20 anos aqui no Cemitério da Saudade, em Guarulhos. Já vi de tudo: choro, desespero, luto silencioso. A gente se acostuma com a morte, sabe? Vira parte do dia a dia. Mas teve um enterro, uma tarde de sol forte, que me fez questionar se o que a gente põe debaixo da terra realmente fica lá. Era uma terça-feira quente e abafada, típica de janeiro em Guarulhos. O defunto era um senhor chamado Roberto Almeida, uns 70 anos, conhecido por ser um florista antigo da cidade. O velório foi lotado, com muita gente chorando e falando bem dele. Eu e meu colega, o Zé, fizemos o nosso trabalho de sempre.
Abrimos a cova, descemos o caixão de madeira clara e o padre fez as orações finais. A família, com os olhos vermelhos, jogou as primeiras pás de terra. Depois que todos se foram, eu e o Zé cobrimos o resto da cova e começamos a arrumar as coroas de flores. O Zé foi buscar água e eu fiquei sozinho, alisando a terra fresca do novo jazigo. De repente, vi um homem parado a uns 20 metros, de costas para mim, olhando para o túmulo recém-fechado do Sr. Roberto. Ele era alto, de cabelos grisalhos e uma postura elegante, usando um terno claro. Me pareceu familiar. Pensei, deve ser algum parente que ficou para se despedir em particular. Decidi ir até lá. Não gostava de deixar as pessoas sozinhas naquelas horas, e o cemitério vazio, sobre o sol forte, às vezes era um lugar pesado. "Boa tarde", eu disse, me aproximando. Ele se virou e meu sangue gelou por um instante. Era o Sr. Roberto Almeida, o mesmo rosto que eu tinha visto deitado no caixão horas antes, os mesmos olhos gentis, o sorriso leve. Ele parecia tranquilo. Minha cabeça deu um nó. Eu devia estar cansado, imaginando coisas. "O senhor está bem?" eu perguntei, sentindo um arrepio na nuca, mesmo com o calor. "Estou sim, meu caro", ele respondeu, a voz calma e um pouco rouca, a mesma voz que eu ouvia quando ele vinha comprar flores para o túmulo da esposa. "Só vim dar uma última olhada." "Entendo", eu disse, tentando processar. "É um momento difícil, não é?" "É sim", ele concordou, olhando novamente para o túmulo. "Mas a vida continua, não é mesmo? A gente só muda de lugar." Ele deu um suspiro, que mais parecia um alívio. "Este lugar é até que agradável, não acha?" Eu não sabia o que responder. O sol estava forte e talvez eu estivesse desidratado com alucinações. Tranquilo", eu gaguejei. A conversa seguiu por uns bons 10 minutos. Ele me perguntou sobre as flores que estavam sendo plantadas ali perto, sobre a manutenção do cemitério, coisas banais. Parecia que estávamos tendo uma conversa comum, como as que tínhamos quando ele vinha visitar o túmulo da esposa. Ele falava com uma serenidade que me acalmava um pouco o nervosismo inicial. A luz do sol batia nele de um jeito que o fazia parecer levemente transparente nas bordas, mas eu atribuí isso ao cansaço dos meus olhos. De repente, o Zé voltou com o garrafão de água. "Com quem você está falando, Carlos?" ele perguntou, estranhando me ver parado, conversando sozinho. Eu me virei para o Zé, apontando para o Sr. Roberto. "Estou conversando com o Sr. Roberto, o defunto que acabamos de enterrar." O Zé me olhou com os olhos arregalados, depois olhou para onde eu apontava. Aquele lugar estava vazio. Não havia ninguém, apenas o túmulo recém-coberto e as coroas de flores. "Carlos, do que você está falando?" o Zé perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Não tem ninguém aí. O Sr. Roberto, ele está lá embaixo." O Zé apontou para o túmulo que acabamos de fechar. Eu olhei para o túmulo, depois para o local onde o Sr. Roberto estava parado segundos antes. O sol ainda batia forte, mas a brisa que passava por ali era gelada. Meus joelhos tremeram. "Mas ele estava aqui agora. Eu juro, Zé, nós conversamos", eu disse, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. O Zé não disse nada. Apenas me deu um tapinha no ombro, os olhos cheios de uma mistura de pena e medo. Naquele dia, saí do cemitério mais cedo. O Zé e eu nunca mais falamos daquilo abertamente. Mas às vezes, quando estamos fechando os portões no fim do dia,
Eu vejo Zé olhar para o túmulo do Sr. Roberto Almeida com um arrepio. Eu continuo meu trabalho, mas de vez em quando estou sozinho em frente a um túmulo recém-fechado, olho 2 vezes, porque a gente nunca sabe quem pode aparecer para uma última conversa.